Olá, amores! De volta com vocês para a nossa segunda aula, que será de Geografia, onde nós vamos estar falando sobre a cidade e o campo, né? É um tema que vocês vão relembrar bastante, porque é um conteúdo que vocês estudam praticamente todos os anos, tá? Claro que de maneira diferente, mas vocês vão estar relembrando aí muitas coisas. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na nossa primeira imagem, né? Como diz o tema da nossa aula, a cidade e o campo. Então, vocês estão vendo na parte de cima da imagem, a parte toda verde, né? O campo, certo? Com plantações, muito verde, né? E da outra parte, a cidade. O que acontece aí? Tudo que é produzido aqui, né, vem para a cidade. Então, quando você vai ao mercado, quando você vai ao sacolão, que você encontra muitas frutas, muitas verduras, legumes, sai tudo do campo, certo? No mercado, quando você encontra lá a carne, né, o peixe, o frango, né? A carne suína, que é a carne de porco, tudo é da criação na parte do campo, a parte rural, né? Então, toda a produção deles vem para a cidade, né? Toda a matéria-prima que eles produzem aqui vem para a cidade. E aqui nós compramos, né? Nós nos sustentamos de tudo que é produzido aqui no campo. E aqui no nosso texto diz o seguinte: o campo e a cidade possuem interligação e um depende do outro. O campo é compreendido pela zona rural, formado por propriedades rurais como fazendas, chácaras e sítios. A cidade é formada pela zona urbana, onde vive atualmente a maioria das pessoas. Nas cidades são instaladas as indústrias, o comércio e as empresas de bens, de serviços como hospitais, escolas, dentistas e etc. Os setores da economia são divididos em três. Então, alunos, tudo que é produzido lá na zona rural e vem, né, para a cidade, faz parte do setor da economia, né? E o setor da economia, ele é dividido em três, que é o primário, o secundário e o terciário, tá? Vamos saber quem são cada um deles. O campo pertence ao setor primário. Então, o campo é do setor primário, de onde sai tudo, que ele é responsável pela produção da matéria-prima. O que é produzido lá no campo? Leite, ovos, carne, algodão, lã, cereais e etc. Né? Aí vocês vão lembrando aí tudo que é produzido lá no campo. O setor secundário é formado pela indústria. Na indústria, a matéria-prima é transformada em produtos como iogurte, queijo, manteiga, sapato, roupas, automóveis. Já o setor terciário é formado pelo comércio, que compreende lojas e supermercados, e os bens de serviços, que são as atividades de prestação de serviço, como encanador, eletricista, médicos, dentistas, professores e diaristas. Então, entendam, né? O setor da economia se divide em primário, secundário e terciário. E aí, nesse texto, como eu já expliquei para vocês, está dizendo aí a que cada um, o que compete a cada um, né? Como, por exemplo, como vocês já viram aqui, o campo pertence ao
setor primário, né? A indústria ao secundário, ok? E o setor terciário é formado pelo comércio. Então, vocês já podem fazer essa, né, associação aí, tá? Entre os setores da economia e quem pertence a eles, ok, alunos? Então, toda a nossa economia vem, né, tá junto aí com a parte rural, né, e a parte urbana. Elas são aí interligadas, porque uma depende da outra. E aí, alunos, eu separei algumas imagens aí para vocês identificarem o que nós encontramos aí na cidade, né? Eu já coloquei tudo bem separadinho. E aí nós temos uma metrópole, uma cidade bem grande, onde tem vários edifícios, né? Onde tem de tudo, certo? Trânsito, né? Não pode faltar. Com uma cidade grande desse jeito, as pessoas têm que se locomover, né? Então há uma grande concentração aí de muitos carros nas ruas. Temos também as indústrias, certo? Temos aí as fábricas onde geram emprego aí para muitas pessoas. No campo, criação de animais, plantações e o lazer das crianças, banho de rio, pesca, né? Respirando ar puro. Então, aí é a diferença do campo e da cidade. E nesse slide diz que o campo ou cidade devem apresentar as mais variadas condições de vida. As necessidades básicas desses lugares são de inteira responsabilidade do seu governo, né? Como, por exemplo, educação, transporte, saúde, rede de água e esgoto, lazer, comunicação e segurança. Então, alunos, independente da zona rural ou zona urbana, campo ou cidade, né? As pessoas precisam de educação, transporte, saúde, rede de água e esgoto, lazer, comunicação e segurança para o seu bem-estar, para viver melhor e com tranquilidade, independente do lugar. Muitas pessoas se deslocam da zona rural para a cidade, procurando melhorias de vida. Chegando lá, se deparam com graves problemas de transportes públicos, poluição, violência, falta de moradia e desemprego. Diante de tudo isso, muitos persistem nessa luta e dão a volta por cima. O que acontece? Muitas pessoas saem, né, da zona rural em busca de uma vida melhor, de escola, né, adequada para os seus filhos, né, de uma vida melhor, até por não querer, né, por uma opção mesmo de vida, por não querer trabalhar, mas na zona rural, com plantações, com criações de animais, e acabam indo para a cidade em busca de tudo isso. Só que quando chega na cidade, a realidade é outra. Eles se deparam com outros problemas que não encontravam na zona rural. E aí começa uma vida de muita luta e de muita dificuldade. Outros preferem a calmaria do campo, onde as pessoas têm hábitos simples, sem correria e estresse. Respiram ar puro, porém trabalham muito, né, na criação de animais, plantações e etc. Então, é a questão, né? Muitos continuam ainda na zona rural porque gostam da profissão que têm, gostam do que fazem, gostam de viver em meio à natureza, sem trânsito, sem a correria do dia a dia, sem estresse, e vive ali na sua luta diária, cuidando dos seus animais, das suas plantações, né? Produzindo aí todos os produtos que chegarão mais à frente em nossa casa, né? Como alimentos,
como as matérias-primas que eu já falei para vocês, que é a lã, o leite, né? Então, tem muitas coisas aí importantes aí que são feitas são produzidas aí na zona rural, tá? E que nós dependemos muito disso. Então, os dois lugares, tanto a cidade como o campo, são de grande importância para todos nós. Agora, alunos, eu tenho atividade, tá? E vocês vão ter que copiar essas questões aí no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão copiar com muito capricho, vão fazer o cabeçalho e vão responder essas questões aí. E eu vou ler as perguntas para vocês. A número 1 diz o seguinte: associe corretamente A primário, B secundário, C terciário. E vocês vão associar lá do outro lado, ok? 2. Anote 3 serviços básicos necessários para a população, tanto no campo como da cidade, tá? Então, tanto as pessoas do campo como da cidade têm direito a esses serviços. E aí você vai anotar 3 serviços, tá? Que serviços são esses? Esses serviços básicos, essenciais para essas pessoas. Na questão 3, um dos maiores benefícios da vida no campo é... Quais são os benefícios da vida do campo? Vocês vão analisar tudo que eu li, tudo que eu falei com vocês, que eu conversei, e vocês vão colocar aí. Continuando, a questão 4 diz o seguinte: você conhece sua cidade? Escreva o que se pede, né? Você tem que saber o nome da sua cidade, você tem que saber o seu endereço, né? Pontos de referência para chegar na sua casa. Então, tudo isso você tem que saber. Então, essa questão você vai tirar de letra. Você vai escrever o nome de uma praça da sua cidade. Ah, se você mora em Mesquita, se você mora em Nova Iguaçu, ou em Belfor Roxo, né? Porque eu sei que tem alunos desses municípios mais próximos, o nosso, né? Mais próximos de Mesquita, que estudam aí, né? Que estudam na nossa escola, tá? Então, fiquem atentos aí. O nome de uma praça, o nome de um viaduto, o nome de um bairro. Tá? Eu quero que vocês pesquisem isso aí na cidade de vocês, na cidade que vocês moram, e coloquem aí. A questão 5 é o seguinte: você já visitou um sítio, né? O sítio geralmente fica na zona rural. Escreva o nome e o que mais lhe chamou a atenção nesse lugar. O que é que mais te chamou a atenção nesse lugar? Você vai lembrar. Se tiver que ver fotos, pode ver fotos. Ah, professora, porque tinha muito verde. Ah, porque o ar era puro. E aí você vai criar aí a sua resposta, o que que te chamou mais atenção, tá? Nesse lugar que você foi. E aí você vai colocar a sua, com suas palavras, você vai responder aí a questão 5. Ok, alunos? Então, essas são as questões propostas para hoje, tá? Na nossa atividade, na nossa aula de geografia, tá? A atividade é essa. Façam com muito carinho. Então, por hoje é só. A nossa aula se encerra aqui. Beijinhos de luz para você, tá? E até amanhã.